Fãs lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do 6º episódio da 4ª temporada de Riverdale. Esse episódio, ele acabou se demonstrando um pouquinho repetitivo do que a gente já tinha visto nas outras temporadas, mas também trouxe algumas coisas interessantes que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Então, olha, pra você não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão. Aqui tem playlist de teoria, análise, livro, quadrinho, final explicado e muito mais. E lembrando que todas as quintas a gente tá falando de Riverdale mais cedo com o vídeo do episódio e mais tarde sobre a promo. A 3ª temporada de Riverdale foi bastante criticada, dando a sensação que ela voltou alguns passos para trás da história, só que eu acredito que ela voltou demais, porque agora a história ela tá se repetindo. A gente vê de novo o Art sendo vigilante e fazendo algo ali com o Hiram, mesmo ele mesmo falando que a dívida do Hiram é muito alta. A própria Verônica, com toda essa questão aí do Hiram e também a mãe dele sempre voltando para ele, até essa questão do prefeito, né, meio que retornou no episódio anterior. Inclusive, com toda a história aí também do Art se envolvendo com o Hiram, é bem capaz a gente ver em algum momento do Art recorrendo a Verônica, principalmente porque ela tá nessa guerra pessoal aí com o pai dela, então é bem capaz dele recorrer a ela pra ele conseguir fugir dessa dívida com o Hiram. Enfim, eles estão reutilizando as histórias, isso não é muito legal, até na história da Beth, né, com toda essa questão do Charles. Então, mais uma vez, a gente tá vendo o Charles querendo se vingar dos Coopers, e também teve uma nova revelação, né, que o Charles e o Tic são um casal, então pode ser que toda aquela relação do Tic dele ter vindo como Charles tenha algo a ver com o que ele tá querendo fazer agora. A própria história da cozinha retornou, inclusive é válido ressaltar que o Tic já tinha ameaçado elas, quando ele tinha revelado que ele não era de fato o Charles, ele tinha falado que ele poderia usar essa história sobre elas, tanto que a Beth ter entregado ele pro capuz foi um dos motivos, porque ela queria que ele morresse para toda essa história e todo esse problema sumir. Só que o que a gente não pode esquecer também que quando o Tic revelou que ele não era o Charles de fato, ele tinha falado que o Charles, o verdadeiro Charles, morreu. Então eu acho bastante interessante que essa história retorne dessa forma, porque é capaz desse Charles que a gente tá vendo não ser de novo, principalmente que Riverdale tá reutilizando aí as histórias, é bem capaz dessa história da pessoa que morreu ali no quarto ter sido de fato o verdadeiro Charles. Outra possibilidade também, e que sinceramente eu acho mais improvável, mas eu gostaria até que fosse, é que por justamente o Charles atual ser do FBI, pode ser que ele esteja investigando toda essa questão do crime aí do Tic, apesar de que não faria sentido, por exemplo, ele ouvir a conversa da Beth e do Jug, que não tem nada a ver com isso. Na realidade até tem a ver com isso, porque eles que ajudaram a encobertar toda a história, então pode ser que ele esteja investigando e ele queira saber mais, mas como eu falei, eu acho que é bem mais improvável aí, conhecendo Riverdale. Até os Blossoms, com toda essa questão, parece que tá retornando. Eles trouxeram uma nova parte da família, já que eles não conseguem utilizar a Penélope, que ela tá sumida, ou até mesmo o Clifford ou o Claudius, que estão mortos, mas tem rolado um mistério bastante interessante aí sobre essa boneca. Riverdale já provou que ela não mexe com o sobrenatural, então eu não acredito que seja algo sobrenatural que eu tenho falado aqui nos vídeos. E desde a Comic Con, o Roberto Aguirre Sacasa, que é o produtor da série, ele tinha falado que na história da Cheryl ia ter um foco sobre a saúde mental dela, principalmente por causa do Jason, né? No final da 3ª temporada a gente viu lá o Jason zumbi, mas também essa temporada trouxe uma nova história sobre serem trigêmeos e ter o Julian e tudo mais, e eu acho que eles podem explorar ainda essa história. Eu acho que vai ser um mistério que vai ser falado, principalmente com a vinda dessa nova família, até porque nos quadrinhos o Julian, ele tenta se vingar dos Blossoms meio que pra conseguir o que era deles, e me pareceu que era justamente isso, porque eles queriam comprar a casa ali, a Tony até falou, pode ser um bom começo, então pode ser que eles estejam envoltos nessa história do Julian e que ele queira recuperar o que teoricamente os Blossoms, ou a parte dos Blossoms da família da Cheryl, tirou dele. Mas sobre ainda essa questão sobrenatural da história dos Blossoms, o que a gente não pode esquecer é que o nome desse episódio é Hereditário, que é o nome do filme que eu já trouxe aqui esse contexto em outros vídeos, e lá em Hereditário, mesmo que ele trabalhe com sobrenatural realmente,
normalmente, ele trabalha com coisas bastante consistentes, como por exemplo a Annie, ela sofre de sonambulismo. Tem certo momento que a Annie, ela tenta colocar fogo nas crianças, justamente com essa proposta de não perpetuar meio que a maldição da família. Então é bem capaz de a Cheryl estar sofrendo algum tipo de sonambulismo, e o que aconteceu lá com os gêmeos, por exemplo, e que foi lá para o hospital, pode ter sido algo que ela fez. Mesmo que a série tenha dado a entender que ela poderia estar na escola, pode ser que ela tinha acabado de chegar na escola, tanto que ela usa até isso de argumento, falando: ai, eu não estava vindo na escola e nada estava acontecendo e tudo mais. E isso também talvez explicaria essa questão da boneca estar se movimentando, porque a pessoa, quando ela sofre de sonambulismo, ela não lembra ou ela tem uma amnésia parcial, e o sonambulismo vem de um estado do sono, e como a gente viu, algumas coisas estranhas que aconteceram foram precedentes depois dela ter tido aquele pesadelo, inclusive com Julian. Então, quando ela teve o pesadelo com Julian, aconteceu algo com o Julian. Então é bastante interessante a gente observar isso, que talvez a saúde mental dela seja algo explicado. O sonambulismo vem geralmente de alguma coisa meio pós-traumática ou alguma condição que a pessoa já tenha, e faz sentido, porque a Cheryl sofreu muito com toda aquela questão da fazenda, também toda essa questão do Jason que veio junto com essa questão da fazenda. Então eu acho que até descobrir isso, a gente vai ter essas coisas meio sobrenaturais que podem acontecer. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é, claro, sobre esse mistério do Jug. Eu já tinha comentado no vídeo anterior que o mistério do Jug é uma das partes que eu mais tenho gostado de acompanhar de Riverdale, até porque ela destoa bastante da história, principalmente porque saiu de lá. Então a gente tem um novo mistério, não tem como pegar uma história e reutilizar ela. Então é bem legal todo esse contexto do avô dele também. E nesse episódio a gente descobriu que os irmãos Baxter, que são os ghostwriters lá da Stonewall, eles roubaram as histórias do seu avô. E é interessante a gente lembrar também que o reitor, ele tinha falado que ele não se lembrava porque o avô do Jug tinha saído da escola. Talvez esse tenha sido o motivo. E só um parênteses aqui, esse reitor, ele me lembra muito o diretor que morreu por causa do D&D lá na terceira temporada, pelo menos o jeito dele, né, se portar e tudo mais. E talvez seja por isso também que dá essa sensação de mistério aí no personagem, e que ele tá envolvido nessa história, mas não só ele, mas também a escola inteira. Eu já tinha falado no vídeo anterior que eu achava que o Brett, ele sabia, talvez por algum contexto do pai dele, porque ele já tinha falado pro Jug que todo ano tinha uma cobaia como ele, e que isso dava uma sensação de que talvez ele sabia mais do que ele realmente podia ter falado e revelado ali. E talvez o avô do Jug tenha passado por algo similar, principalmente porque ele era meio que um Zé Ninguém, e a escola é toda envolta de legado e tudo mais. E aí depois que o Mr. Chipin se tacou da janela e ninguém fez nada, isso só me deu a entender realmente que as pessoas sabem o que acontece ali. E uma coisa que eu não posso deixar de comentar é que toda essa questão da história dos irmãos Baxter, né, fizeram o legado da Stonewall. Então é bem capaz realmente deles pegarem jovens escritores para dar uma continuidade na história, e assim eles falarem: oh meu Deus, olha que incrível. E também com toda essa história de ser ghostwriter, né? Vocês chegaram a me perguntar o que era ghostwriter. É basicamente uma pessoa que ela escreve e dá um outro nome. Pode ser tanto para um autor real, um autor pode ter um ghostwriter por trás, ou pode ser uma persona que vários ghostwriters, que são escritores fantasmas, né? Eles acabam inventando aí uma história. É como se, por exemplo, a J.K. Rowling fossem várias pessoas, e aí leva esse nome, J.K. Rowling. Então é mais ou menos o que tá acontecendo aqui. E como o Jug, ele entrou com uma bolsa, me dá a entender que na realidade eles trazem jovens escritores com talento, e como eles não são ninguém e todo mundo ali na escola tem um certo poder por trás, é filho de embaixador, é filho de sei lá o que, eles conseguem dar uma forma ali da pessoa não se envolver diretamente, seja assumindo com a pessoa ou até mesmo pagando dinheiro porque sabe que é importante para aquela pessoa. Até porque eles deram a entender que o plágio é a maior vergonha do escritor. Então, se for revelado aí que teve um plágio, todo esse prestígio da Stonewall vai cair. Então, é bem capaz desse mistério todo tá envolto dessa história sobre o plágio. Mas deixa aí nos comentários, você acha que a Cheryl tá sofrendo de alguma questão desses traumas que ela passou e que pode ser esse sonambulismo? Vocês acham que o Jug vai terminar com um legado da Stonewall? Vamos
discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!